Nós iremos agora responder esse sistema de equações de primeiro grau com duas variáveis. Se a gente observar que eu já tenho montado o sistema, que quer dizer a soma de dois números é 5, o dobro de um mais o triplo do outro é 12. Que números são esses? A soma, quando a gente fala em soma, a gente está falando em mais. Então, aqui, mais de dois números. Ele não disse que número era esse, certo? Esses números podem ser quaisquer um. O que acontece? Como eu não sei qual é o número, eu vou representar usando uma variável. Então, eu vou usar aqui a variável x e a variável y. Ele está dizendo que essa soma é 5, então eu tenho aqui x mais y igual a 5. Então, essa primeira frase aqui está colocada aqui em linguagem matemática. A soma de dois números é 5. Agora, vamos ver essa outra parte. O dobro de o dobro é duas vezes, então duas vezes. Só que é o dobro de um quê? Um dos números que estava falando. Não é isso? Um dos números, então o dobro de Então, nesse caso, a gente vai usar o dobro de x. O dobro de mais, ou mais aqui, o triplo do outro. Quando a gente fala triplo, a gente está falando 3 vezes. Como é o triplo do outro, se o primeiro a gente colocou x, o outro vai ser y. Então, o dobro de um número mais o triplo do outro é 12. Que números são esses? Podemos responder aqui de diversas formas. Eu posso resolver aqui pelo método da substituição. Então, a gente vai usar aqui o método da substituição. No método da substituição, você aqui tem duas equações, certo? E você tem que escolher uma delas para poder fazer a substituição. Então, nesse caso, eu vou escolher essa primeira aqui, essa primeira equação. Essa primeira equação vai ser x mais y igual a 5. Essa é a primeira equação. Então, eu escolho aqui uma das variáveis para poder isolar. Quando a gente fala isolar, perceba que aqui o 5 está isolado. Depois da igualdade só tem ele, então ele está só. Então, eu vou escolher uma para ficar só. Quem é? O x ou o y? Podemos escolher qualquer uma. Se escolhermos o x, então o x vai ficar isolado e eu tenho que colocar o y para o outro membro. Como no outro membro, que é depois da igualdade, já tem o 5, agora é só colocar o y. Como ele está no primeiro membro e ele vai ficar no segundo membro, ele muda de sinal. Operação inversa, que mais vai ficar menos. Então, menos y. Então, o x pode ser calculado através dessa expressão, 5 menos y. Ora, mas para descobrir quem é x, eu preciso descobrir quem é y, porque o x vai depender do valor de y, porque se y for 1, x vai ser 4, né? Porque 5 menos 1 dá 4. Se y for 2, y vai ser 3, porque 5 menos 2 dá 3, e assim sucessivamente. Então, o que é que eu faço para descobrir agora o x ou o y? Então, eu venho aqui para já que eu peguei a primeira, agora eu vou pegar a segunda equação. Vou colocar aqui a segunda equação. E a segunda equação? 2x mais 3y igual a 12. 2x mais 3y igual a 12. Então, eu venho aqui para essa equação e eu descubro aqui que x é igual a 5 menos y. X é igual a 5 menos y. Então, eu vou colocar essa expressão aqui no lugar de y. No lugar de y. Então, vamos lá. Ou no lugar de x. Então, aqui eu tenho 2x. Então, vai ficar 2 vezes x. Quem é x? 5 menos y. Então, 5 menos y. Aqui eu coloquei no lugar do x. Então, aqui eu continuo aqui a equação, que é mais 3y igual a 12. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau agora com uma variável. Não é isso? Com uma incógnita, que é, no caso, agora o y. E eu tenho aqui 2 vezes, e eu tenho parênteses. Então, vou usar
a propriedade distributiva, que é você multiplicar o 2 por 5 e o 2 por y. Então, vai ficar 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, aqui eu vou colocar 10. Esse é positivo com negativo, vai dar negativo. E 2 vezes y vai dar 2y. Aí, agora eu continuo aqui a equação. Mais 3y igual a 12. O que é que eu faço agora? Agora, eu vou substituir, separar quem tem y de quem não tem. Como assim, professora? Quem tem y vai ficar no primeiro membro e quem não tem no segundo. Então, vai ficar menos 2y mais 3y igual. Não tem mais y, igual a quem? A 12. Aí, eu venho aqui e procuro. Aqui eu tenho 10 positivo. Está no primeiro membro, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 10. Lembrando que esse menos aqui é do 2, porque o termo começa com o sinal, o coeficiente e a variável. Então, esse 10 aqui, ele é positivo. Como ele vai mudar de membro, ou seja, vai ficar depois da igualdade. Ele está antes da igualdade, ó. E agora vai ficar depois. Então, ele muda de sinal. Como ele não tem sinal aqui, ele é positivo. E na hora que ele muda de membro, ele fica negativo. Então, aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Menos por mais dá menos. 2y menos 3y vai dar y. E agora eu tenho que colocar o sinal. Qual é o sinal? Então, eu vou observar. Quem tem maior valor absoluto? O 2 ou o 3? Claro que é o 3. Então, qual é o sinal do 3? Positivo. Então, aqui vai ficar positivo. Se é positivo, nem precisa colocar. E aqui é só diminuir. 12 menos 10, 2. Então, já descobrimos aqui o valor de y. Agora, eu vou descobrir o valor de x. Ele está dizendo que x é igual a 5 menos y. Mas quem é o valor de y? Então, agora eu pego aqui, ó, que eu já sei o valor de y. Y vai ser 2. Então, eu vou colocar aqui o 2 no lugar de y. E onde foi que eu encontrei esse 2? Aqui nessa minha equação. Então, agora é só resolver. X é igual a 5 menos 2, 3. E descobrimos aqui o valor certo de x e de y. Então, o valor de x e de y vai ser um par ordenado. Qual é o par ordenado? 3, 2. O que é par ordenado, professora? Par ordenado são dois valores. Par são dois valores. E ordenado porque vai vir sempre na ordem. Que ordem? Primeiro eu vou colocar o valor de x, depois eu vou colocar o valor de y. Certo?